Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num verdadeiro manual de sobrevivência da política local, desvendando um dos maiores desafios de qualquer eleição: como construir uma equipe de campanha vencedora para a Câmara Municipal. Todo o material que a gente vai explorar hoje foi extraído do livro de Caio Magno Lima Campos, chamado Caminhos para a Câmara. E olha, num país imenso, com mais de 5.500 municípios, a concorrência é simplesmente implacável. Para colocar isso em perspectiva, de cada 10 cidadãos que tentam a sorte como candidatos a vereador, apenas um consegue se eleger. E como o autor ressalta muito bem, montar uma base sólida de apoio é exatamente a linha divisória entre as candidaturas que decolam e aquelas que ficam pelo meio do caminho. Ok, vamos mergulhar direto nisso. Tenta imaginar aquela realidade vibrante, acelerada, cheia de energia de um comitê de campanha a todo vapor. A gente coordenando a agenda para lá, analisando dado para cá, preparando material, tudo numa sincronia absurda. É literalmente um ecossistema vivo. A obra destaca que, conforme a quantidade de votos necessária para atingir o quociente eleitoral vai aumentando, ter um ambiente fervilhante assim deixa de ser um luxo e vira uma necessidade absoluta. O próprio autor conta que na campanha dele, o apoio da equipe foi a espinha dorsal do projeto. Ele teve colaboradores que passaram 45 dias seguidos, sem parar, produzindo materiais, o que acabou criando um vínculo genuíno de torcida, sabe? Um engajamento real pelo sucesso do projeto. E tudo isso levanta aquela questão crítica que vira e mexe aparece nas conversas sobre política. Afinal, dá para fazer uma campanha inteirinha sozinho? Bom, o material base indica que sim, em tese até é possível, principalmente se a gente estiver falando de cidades muito pequenas. Mas a realidade nua e crua de encarar uma eleição local complexa sem nenhum apoio é, para dizer o mínimo, assustadora e altamente ineficiente. Quem escolhe trilhar esse caminho solitário acaba abraçando uma montanha gigantesca de responsabilidades operacionais. E adivinha? Isso afasta completamente a figura do candidato do seu verdadeiro propósito. Então, para destrinchar tudo isso, o nosso roteiro de hoje vai cobrir 1. A importância da equipe. 2. Estruturando o núcleo sólido. 3. Dinâmica e delegação de tarefas. E 4. Motivação e gestão de conflitos. Começando pela nossa primeira etapa, a importância da equipe e por que a gente deve evitar tentar abraçar o mundo com as pernas. É que tentar estar em todas as frentes ao mesmo tempo é um erro clássico e é extremamente prejudicial. Pensa bem, o papel fundamental de quem pleiteia um cargo público é estar na rua, conversando com os eleitores e entendendo profundamente as dores e necessidades da comunidade. O grande risco das campanhas solitárias é acabar transformando a figura política num mero administrador de burocracias. É quase absurdo pensar em alguém que quer ser eleito passando o dia todo afogado organizando recibos, tentando apagar incêndio em grupos de WhatsApp e calculando rota de combustível, não é mesmo? Todo esse tempo perdido com logística operacional é tempo que foi diretamente roubado daquele contato olho no olho de qualidade com a população. O que nos leva à etapa 2, estruturando o núcleo sólido. É aqui que a gente cria uma base realmente profissional. Agora, o que é realmente interessante sobre esse ponto é que para sair daquela ajuda meio amadora, de favores casuais, e formar uma base profissional de verdade, o autor recomenda montar um núcleo de liderança com funções extremamente específicas. A sugestão de ouro é ter um gerente de campanha para ditar o ritmo geral e não deixar a peteca cair, um estrategista de comunicação para garantir que a mensagem bata lá na ponta do jeito certo e um coordenador focado 100% na arrecadação de recursos. Claro, a gente sabe que em campanhas menores nem sempre dá para ter esse nível de segmentação em nível corporativo, mas o princípio por trás disso é o que importa. É vital ter pessoas experientes assumindo essas responsabilidades-chave para a coisa fluir com eficiência. E como essa engrenagem começa a girar na prática? Bom, o fluxo operacional exige método. Passo 1. Identificar as necessidades reais antes de sair recrutando. A gente precisa saber se a urgência agora é botar gente na rua panfletando ou se é focar na estratégia digital. Passo 2. Estabelecer metas claras e mensuráveis, tipo qual o número exato de voluntários que a gente quer alcançar ou qual a meta de arrecadação da semana. E o passo 3, treinamento contínuo. A mensagem tem que estar na ponta da língua de todo mundo do time. E é aqui que entra o fator mais humano de todos. A equipe precisa acreditar de forma genuína que o projeto que eles estão defendendo é a melhor opção para a cidade. Sem esse coração batendo, a máquina simplesmente não anda. Vamos então para a etapa 3, dinâmica e delegação de tarefas, que é onde a execução acontece no dia a dia. O ponto alto aqui é desmistificar o que de fato significa essa tal de delegação.
Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes essa palavra assusta. Ela soa corporativa demais, distante demais da realidade ali do contato direto nos bairros e comunidades. Mas o autor esclarece isso com uma tranquilidade enorme. Delegação eficaz é, no fim das contas, o ato simples e muito humano de pedir alguém para ajudar ou fazer algo pelo projeto, sempre alinhando a tarefa com as habilidades que a pessoa já tem. É sobre confiar nos colaboradores e ir passando responsabilidades maiores para aqueles que vão demonstrando capacidade ali no calor do cenário político local. E se existe uma regra de ouro absoluta para a equipe durante o período eleitoral, é esta aqui. A principal métrica de sucesso para a base de apoio é encher a agenda. O objetivo operacional é cristalino: garantir que o nome principal da campanha nunca, em hipótese alguma, fique ocioso. A equipe tem que agendar reuniões, encontros, caminhadas de uma forma incessante. Isso permite que a figura política esteja em movimento contínuo, dialogando, apertando mãos e engajando com os eleitores. Todo aquele trabalho duro de retaguarda existe única e exclusivamente para viabilizar essa presença ininterrupta na linha de frente. Chegamos então à nossa quarta e última etapa: motivação e gestão de conflitos. Lidando com a complexidade das relações humanas. O livro traz um choque de realidade extremamente direto sobre os bastidores. O autor avisa que se perde um tempo valiosíssimo de campanha tendo que administrar problemas internos, crises de ciúmes, disputas por atenção e briguinhas. E em projetos que começam a crescer rápido, esse risco se multiplica numa velocidade assustadora. O aviso é categórico: administrar esse tipo de crise interpessoal, esse drama de bastidor, jamais deve consumir o tempo de quem está concorrendo. O foco tem que ser 100% eleitor. A equipe de coordenação precisa ter maturidade para resolver essas fricções ali mesmo, internamente, sem deixar que isso contamine o candidato. E isso ilustra brilhantemente o porquê as táticas propostas para blindar a campanha são tão práticas e necessárias. É fundamental fomentar um ambiente positivo, porque entusiasmo, gente, é contagiante. Quem está de fora percebe e quer fazer parte. A comunicação também precisa ser aberta e constante para todo mundo poder dar feedback. Mas tem uma tática aqui que é cirúrgica. Voluntários que geram muito atrito não precisam ser simplesmente descartados. Em vez disso, eles podem ser realocados de forma inteligente para tarefas mais isoladas. Assim você não perde a força de trabalho, mas minimiza o impacto negativo no grupo. E claro, garantir diversidade e inclusão traz perspectivas diferentes e ricas, o que acaba refletindo de verdade a própria sociedade que o projeto quer representar. Chegando ao fim desse nosso mergulho pelos bastidores eleitorais, eu deixo uma pergunta provocativa para a gente pensar. Qual será o verdadeiro legado de uma campanha perfeitamente orquestrada? Porque vai muito além daquela simples contagem final de votos na urna. A capacidade de montar, de gerir e de motivar uma equipe debaixo de tanta pressão e de tantas adversidades prova que existe um preparo real, prova que existe liderança e organização para assumir de fato um mandato no poder legislativo. Compreender e aplicar tudo isso é o primeiro grande passo, não só para vencer a eleição, mas para governar com excelência. Esperamos de verdade que essa imersão estratégica tenha trazido ótimos insights para vocês. Até a próxima!